Bom dia a todos, a todas. Estamos no último domingo de Quaresma e hoje vamos ler junto o comentário do Frei Alberto Maggi sobre o trecho do Evangelho de João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. É um evangelho especial, evangelho que causou medo na igreja por muito tempo. Basta pensar que, por pelo menos um século, nenhuma comunidade cristã aceitava esse trecho. Somente no século III, esse trecho encontrou lugar num dos evangelhos, que porém não era aquele originário, e tivemos que aguardar outros 200 anos antes desse trecho ser inserido na liturgia. Lembramos que nos primeiros tempos do cristianismo, os evangelhos não estavam reunidos, como estão hoje na Bíblia. Cada comunidade tinha seu evangelho e o transmitia às outras comunidades. Pois bem, quando em uma comunidade chegava o evangelho de Lucas, estes 11 versículos eram removidos. Mas como sabemos que eram de Lucas, se estão inseridos no evangelho de João? Porque nesse trecho aparecem, por exemplo, os escribas, que estão ausentes no evangelho de João. Também a temática da misericórdia, que é o fio condutor do Evangelho de Lucas, está presente nesse trecho. Na realidade, se essa passagem do Evangelho de João fosse removida e inserida no seu lugar original, quer dizer, no capítulo 21, após o versículo 38 do Evangelho de Lucas, veríamos que aquele era o seu contexto. Mas por que foi que nenhuma comunidade dos primeiros tempos cristãos queria essa passagem evangélica? E pior ainda, por que durante 5 séculos esse trecho do Evangelho não tem aparecido na liturgia? Pois bem, temos o precioso testemunho de Santo Agostinho, IV século, que escreveu: por medo de conceder para suas esposas a impunidade para o pecado, os membros das comunidades cristãs tiram dos respectivos códigos, ou seja, do texto do Evangelho, o gesto de indulgência e misericórdia que o Senhor Jesus fez para com a mulher adúltera, como se aquele que disse, de agora em diante não peques mais, tivesse concedido a permissão de pecar. Portanto, foram os homens, os maridos, que não queriam essa passagem, porque a indulgência de Jesus para com a adúltera parecia pôr em perigo a família deles, a sua própria unidade conjugal. Mas agora vamos ler essa importante passagem que, repito, embora hoje esteja colocada no Evangelho de João, é realmente de Lucas. Jesus foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, literalmente ao amanhecer. É importante essa indicação temporal. De madrugada, voltou de novo ao templo, todo o povo se reuniu em volta dele. Já sabemos que, cada vez que o povo procura Jesus e Jesus tenta libertá-lo, fazê-lo crescer, amadurecer, logo aparece a reação das autoridades religiosas que querem subjugar as pessoas, não torná-las independentes. Na verdade, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Sabemos que é ao amanhecer, portanto, provavelmente tinha espiado essa situação. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre. E esta é a hipocrisia das pessoas religiosas. Não querem aprender com Jesus, e elas só querem enganá-lo e condená-lo. Esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Notamos o desprezo por essa criatura. Que dizes tu? Pelo fato que a pena pedida seja o apedrejamento, faz entender-nos que esta mulher se encontra ainda na primeira etapa do casamento. O casamento em Israel ocorria em 2 etapas. A primeira, quando a mulher tinha 12 anos e o homem 18. Essa etapa era chamada de núpcias. Só um ano depois que começava a verdadeira convivência, o casamento. Quando começava a viver juntos, começava a segunda etapa. Se a mulher cometia adultério na primeira etapa, ou seja, nas núpcias, era apedrejada.
Se, pelo contrário, o adultério era cometido na segunda etapa, era estrangulada. O fato que as 3 autoridades religiosas pediram para essa menina adolescente o apedrejamento significa que ela tinha entre 12 e 13 anos. Que dizes tu? Essa pergunta é uma armadilha. Qualquer que seja a resposta de Jesus, ele vai marcar gol contra. De fato, se dissesse, muito bem, vamos obedecer à lei divina, todo esse povo que o seguia porque sentia nele uma inspiração diferente e percebia nele o eco do amor e da misericórdia de Deus, ficaria decepcionado e o abandonaria. Se, pelo contrário, Jesus dissesse, não vamos apedrejá-la. Cuidado, estamos no templo, há a polícia, e Jesus pode ser imediatamente preso, porque transgride a lei de Deus, a lei de Moisés. De fato, o evangelista comenta, perguntavam isso para experimentar Jesus, literalmente para tentar Jesus. É o verbo que o evangelista usa para a ação do diabo. Portanto, esses defensores zelosos da tradição e da ortodoxia, na realidade, para o evangelista, são nada menos que as ferramentas do diabo. E para terem motivo de o acusar, o evangelista é feroz. As autoridades religiosas desenvolvem a ação do diabo. Quem é o diabo? Aquele que tenta, aquele que acusa. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Qual poderia ser o significado desse silêncio de Jesus e da ação de escrever? É provavelmente uma referência ao profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 13, que diz: terão seus nomes escritos na poeira aqueles que abandonaram o Senhor Javé, a fonte d'água viva. É a denúncia de Jesus. Esses defensores zelosos da ortodoxia e da tradição, essas pessoas tão religiosas, realmente tinham abandonado o Senhor para alimentar sentimentos de ódio e fumegantes sentimentos de morte. Na primeira carta de João está escrito com muita verdade: quem não ama permanece na morte. Como persistisse em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra. Atenção, aqui não se trata, como às vezes vemos em fotos ou em filmes, de pessoas que tomam pedra e começam a tirar. A primeira pedra, a que era jogada pelas testemunhas de acusação, era uma pedra que devia pesar cerca de 50 quilos e que era jogada sobre a mulher que tinha sido colocada numa cova e na prática era a pedra que a matava. Portanto, Jesus diz: aquele que estiver sem pecado, execute a sentença de morte. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. O termo usado pelo evangelista não indica logo os anciãos ou os velhos, porque o termo grego usado é presbíteros, que são os membros do Sinédrio, órgão judiciário. O Sinédrio era o mais alto órgão jurídico de Israel, composto pelos principais sacerdotes, pelos escribas e presbíteros. São eles os que julgavam e são eles que ficam saindo um a um. E uma vez liberado, então, o ambiente dos escribas e fariseus, emerge toda a luz da vida. Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. E o desfecho final é carregado de muita ternura. Então Jesus se levantou e disse: mulher, onde estão eles? Jesus se dirige com grande respeito a essa mulher. O termo usado era o termo para se dirigir às mulheres casadas. Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. E então Jesus lhe disse: Jesus é o único que não tem pecado e, portanto, o único que poderia condená-la e atirar-lhe a primeira pedra, como também podia repreendê-la, mas Jesus não a repreende. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno, podes ir, e de agora em diante não peques mais. Jesus não perdoa a mulher, porque ela já está perdoada por Deus. Não lhe pede para se arrepender, mas comunica-lhe a força para tornar a viver. Jesus não joga sobre essa mulher a pedra que a esmaga,
mas oferece-lhe a sua palavra que a ajuda para continuar a viver. É muito linda essa atitude de Jesus. Então, com isso, nos despedimos. Nos vemos semana que vem. Um bom final de semana a todas e a todos.